Você que é professor ou tem uma audiência e quer engajar esse público criando um quiz, que tal fazer um quiz animado dentro do Canva? Nessa aula eu vou te ensinar passo a passo como é que você cria esse quiz aqui, olha só. Bem legal, né? E para aprender já sabe, é só ficar comigo até o final desse vídeo, mas já vai chegando deixando seu like, se inscrevendo aqui, pois dessa forma você me ajuda e me incentiva para que eu traga mais conteúdo como esse. E sem mais enrolação, vamos para frente do Canva para começar essa aula incrível, depois da vinhetinha, obviamente. Então, bora começar aqui. Dentro do Canva, eu vou criar um novo design aqui e vou pesquisar por Reels. Já vai aparecer aqui vídeo para Reels do Instagram na dimensão de 1080 por 1920. Vou clicar aqui. Por que é importante que você faça isso? Porque a gente vai trabalhar com animação. É importante a gente trabalhar no campo de vídeo, tá? No design, a gente não vai conseguir fazer alguns controles. Então, vamos começar criando o fundo aqui do nosso quiz. Aqui eu vou colocar um azul escuro. Vou colocar esse azul escuro aqui. Vou vir aqui em elementos e vou pesquisar pelo termo caravelas. Vou vir aqui em fotos, vou utilizar uma aqui, essa aqui eu achei interessante, vou ampliar bastante aqui, posicionar aqui no canto, vou dar uma transparência nele aqui, 30% para mim está ok, vou cortar aqui o excesso de imagem aqui das laterais, agora eu vou vir aqui em editar foto, ajustar, rodar até aqui embaixo e aumentar a vinheta só para escurecer as extremidades. E vou bloquear essa imagem aqui para não correr o risco de movimentar. Volto aqui em elementos e vou pesquisar pelo termo quiz. Clico em elementos gráficos e vou escolher um desses que estão aqui, ou você pode criar aí, mas eu vou escolher um já pronto. Vou pegar esse quiz aqui, diminuir um pouco mais e vou deixar aqui nessa área central aqui por enquanto. Agora eu vou pesquisar pelo termo tag, vou utilizar essa tagzinha amarela aqui, que eu achei interessante. Vou ampliar ela aqui, vou adicionar um texto aqui, esse texto eu vou colocar aqui dentro desse círculo menor, vai ser o texto D. Vou deixar esse texto em negrito aqui, vou duplicar esse texto aqui e aqui eu vou colocar como se fosse a matéria, fosse um quiz de história. Posso agrupar, seleciono esses três aqui e vou agrupar. E já vou deixar mais ou menos na posição de apresentação desse quiz, tá? Então, esse aqui será a apresentação aqui do quiz. O que eu vou fazer agora? Eu vou certificar dessa tag de história fique abaixo ali do quiz. Vou vir aqui em posição. Vou pegar então a camada dele e vou arrastar para baixo do quiz. Agora eu vou duplicar essa cena aqui dando Ctrl D, ou você pode clicar nos três pontinhos aqui, duplicar página. Na primeira página eu vou fazer o seguinte, vou aumentar mais o quiz aqui e já vou deixar centralizado. Venho aqui em posição, seleciono aqui o de história, vou diminuir bastante e vou esconder ela mais ou menos aqui atrás do U. Vou para o próximo slide e esse aqui eu até posso diminuir um pouco. E agora eu vou passar o mouse bem aqui no meio, entre as duas cenas, para aparecer o modo de transição. Clica aqui nessa setinha e vou escolher combinar. E olha só esse efeito que acontece. Essa transição que nós queremos na introdução aqui do nosso quiz. Aqui eu vou aumentar um pouco aqui os segundos, vou deixar com 1 segundo. Aqui, a primeira cena, eu já vou estabelecer ela aqui com 1 segundo. E a próxima cena aqui, eu vou deixar ela com 3 segundos por enquanto. Vamos duplicar essa segunda cena aqui. E aqui que vai tomar forma o nosso quiz, tá? Boa parte de toda a arte do nosso quiz vai ser feita nesse terceiro slide. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou ajustar esses elementos para que eles fiquem aqui na parte superior, pois o quiz vai rolar aqui embaixo. Então, quando for rolar o vídeo, toda essa animação aqui ela vai se ajustar para que fique na posição que está aqui agora. Só deixar mais centralizadinho aqui. Agora aqui eu vou colocar a caixa da pergunta. Vou vir aqui em elementos, vou pegar esse quadrado com cantos arredondados, vou colocar na cor aqui da tagzinha, esse amarelo. Vou deixar ele no tamanho razoável aqui, acho que esse tamanho aqui está interessante. E vou adicionar a pergunta. Coloquei o texto aqui, quem descobriu o Brasil, alinhado à esquerda. Vou ampliar ele, vou colocar ele aqui em 3 linhas, ficando assim. Vou diminuir o espaçamento entre linhas, vou colocar ele bem centralizado aqui. Posso vir aqui nos elementos e vou pesquisar por um interrogação 3D. Clico em elementos gráficos, vão aparecer vários aqui. Como eu estou trabalhando com tom ali de azul e amarelo, vou escolher uma interrogação que já cabe ali com a nossa pergunta. Eu acho que esse que tem 3 aqui, eu acho que fica interessante. Vou diminuir e vou encaixar aqui nesse ponto. Cria um visual bem interessante aqui com a nossa animação. Então
trazer o Quem Descobriu o Brasil um pouco mais para a esquerda aqui. Agora eu vou colocar o campo ali das perguntas. Então, eu vou vir aqui em elementos. Vou começar aqui com o número das perguntas. Então, vou colocar aqui o círculo. Vou colorir ele na mesma cor que eu fiz da caixa ali de cima. Ou melhor, no amarelo um pouco mais claro. Vou adicionar um outro texto aqui que vai ser o número. Esse número aqui eu vou deixar ele um pouquinho maior ali para ele encaixar dentro aqui do círculo, tá? A gente faz tudo separado por enquanto, porque depois nós vamos agrupar para fazer alguns movimentos. Então, essa aqui vai ser a pergunta 1. Posso diminuir pouca coisa aqui. Com o círculo e o número selecionado, eu vou apertar e segurar o Alt e o Shift para que eu possa fazer uma cópia e levar até mais ou menos a posição que eu quero aqui abaixo, mantendo segurado. Cheguei na posição que eu quero, é só soltar. E agora eu posso dar um Ctrl D para ele duplicar na mesma distância. Assim facilita. Agora é só alterar aqui os números. Então aqui vai ser o 2 e aqui vai ser o 3. Seleciono cada um deles aqui e agrupo. Beleza. Pego aqui de novo o retângulo cantos arredondados, só que aqui eu vou colorir ele de branco. E vou deixar ele um pouquinho menor que o círculo aqui. E vou abrir até o final da caixa amarela que está ali em cima. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o círculo, duplicar e deixar alinhadinho ali, ficando dessa forma. E aqui eu já vou inserir as respostas, o texto das respostas. Já já eu vou organizar a posição e as camadas desses elementos, tá? Coloco o texto aqui, então vou deixar a linha alinhada à esquerda. Vou mudar a fonte dele aqui, vou colocar uma fonte um pouco mais fina, vou colocar semi-bold. Já vou deixar ele no tamanho que eu preciso, mais ou menos desse tamanho aqui. Não preciso preencher tudo, porque pode ter nomes maiores. Então, deixa num tamanho aí que permita sobrar espaço aqui para, de repente, preencher mais espaço ali, tá? Então, esse tamanho aqui eu acho que vai dar certo. Então, esse aqui vai ser o primeiro. Vamos para o segundo aqui e vamos acrescentar o terceiro. Aqui já vamos colocar uma caixa onde nós vamos colocar o tempo, né? Que o tempo vai correr. Então, vamos pesquisar aqui também dentro de elementos. Por círculos, a gente clica aqui em elementos gráficos e vamos em busca de um círculo que, de repente, tenha uma animação, como esse aqui, ó. Eu achei isso aqui interessante. Então, vou adicionar ele aqui, vou diminuir ele, a ponto que ele se encaixe aqui nessa área de baixo, mais ou menos nesse ponto aqui. Aqui onde vai rolar o tempo, tá? Vamos acrescentar aqui o texto referente a esse tempo. Aqui eu vou contabilizar como 5 segundos, tá? Vou ampliar ele para que ele encaixe dentro do círculo e vou colocar a cor desse número aqui também no amarelo para combinar com o restante. Agora vamos organizar as camadas ali para aplicar depois as animações. Então vamos vir aqui em posição. Acima de tudo aqui vai estar o quiz de história, então seleciono aqui os dois e posso levar acima de tudo lá. Logo na sequência, nós vamos ter essa caixa aqui com Quem Descobriu o Brasil mais interrogação. Então vamos pegar aqui a caixa, a interrogação, mais Quem Descobriu o Brasil e vamos levar logo abaixo aqui do história. Na sequência de aparecer, eu quero que entre primeiro os números. Então aqui os números eles vão estar numa sequência logo abaixo aqui da ordem dessa caixa de pergunta. Então, pego o número 1, arrasto aqui para baixo da caixa, o 2 logo na sequência e o 3 também. Depois que os números aparecem, eu quero que essa caixa branca ela apareça também. Então, vou precisar colocar também na ordem essas caixas brancas logo abaixo dos números. Então, clico aqui em cada uma delas para saber qual que é a ordem. Pego a primeira, levo até aqui abaixo do 3. Pego aqui a segunda, levo abaixo da primeira. Pego a última e levo aqui abaixo da segunda. Isso só para organizar essas caixas brancas, tá? Agora vamos aos textos. Então, Napoleão Bonaparte, ele vai ficar acima da primeira caixa, Cristóvão Colombo acima aqui da terceira e Pedro Álvares Cabral acima aqui da segunda. E o restante aqui, o círculo mais a numeração, está correto. O que nós vamos precisar fazer aqui? Vamos fazer duas cópias dessa cena, dando Ctrl D duas vezes aqui, porque elas vão servir como base da sequência da nossa animação. A gente não fez nenhuma animação desses elementos ainda. Então, para facilitar, para que você não faça uma animação e não perceba e dê errado, a gente já faz essa duplicação aqui com a arte sem animação. Vamos voltar aqui para nossa terceira cena e nós vamos deletar o que não vai aparecer aqui, nessa primeira que a gente vai precisar de uma animação. Então a gente não vai precisar da contagem de segundos aqui por enquanto. Não vamos precisar aqui do Cristóvão Colombo, nem das barrinhas brancas aqui, tá? Vamos precisar disso aqui por enquanto. Uma diquinha aqui para fazer um efeito bem legal. Nós vamos pegar aqui cada um desses números e a gente vai girar 180 graus em todos eles. Feito isso, nós vamos selecionar cada um deles aqui na camada e a gente vai subir até esconder, encostando aqui atrás da nossa caixa principal. Seleciona cada um deles e a gente vai subir até esconder atrás da caixa, tá? Um por vez, para um ficar abaixo do outro. Agora nós podemos escolher as animações para cada um desses elementos. Então vamos pegar primeiro aqui a caixa amarela, clicar aqui em animar e vamos escolher uma animação para ela. Aqui eu vou escolher o efeito quicar. Nesse caso aqui vai ser só entrando, porque ele vai continuar nos outros slides. Só vou diminuir um pouco a velocidade. Para mim está ok. Agora vamos aqui para o texto. Aqui eu vou escolher uma animação para esse texto. Eu acho que eu vou pegar o teclado. Acho que fica interessante. Também vai ser só entrando.
Eu acho que posso aumentar um pouco mais a velocidade desse texto. Assim, para mim está ok. E agora eu vou clicar aqui nas interrogações e também escolher uma animação para ela. Eu acho que o clicar também fica legal, entrando e também bem mais lento também. Então a gente tem animação para esses elementos. Agora a gente vai controlar a introdução desses elementos para eles aparecerem aqui. Então a gente vai vir aqui em posição. Nós vamos selecionar todos eles, menos o fundo aqui. Só seleciona todos eles aqui, botão direito do mouse, mostrar duração. Vai aparecer esse campinho roxo aqui, a gente ativa eles aqui. A gente já pode até aumentar o tempo aqui por enquanto do nosso slide, só para facilitar a gente enxergar aqui a organização, tá? Então, o quiz de história, a gente não precisa alterar o tempo deles, mas assim que eles aparecem, vai aparecer a primeira caixa amarela, depois o texto Quem Descobriu o Brasil e depois interrogação. Então, vamos organizar aqui o tempo. Então, a caixa amarela vai entrar um pouquinho depois, aqui nesse ponto. Quem Descobriu o Brasil vai entrar depois que a caixa estiver pronta. E o interrogação logo depois que o texto estiver digitado. Então, a gente vai movimentando aqui até finalizar ali a pergunta. Então, a gente tem essa animação aqui assim, ó. E agora nós vamos organizar aqui esses números que estão aparecendo, tá? Esses números, eles só vão aparecer depois que o quadrado amarelo se estabeleceu, tá? Porque antes ele fica aparecendo. Então, a gente vem aqui, estabilizou o quadrado amarelo lá, retângulo amarelo. A gente pega aqui os números, a gente pode cortar para que ele apareça somente depois que o quadrado amarelo aparecer. Agora, o tempo dessa pergunta, a gente vai estabelecer agora aqui o tempo dessa cena. Então, apareceu Quem Descobriu o Brasil. Finalizou a animação ali do ponto de interrogação. Então, aqui a gente já pode cortar a cena até aqui, porque toda a animação já se confirmou ali, tá? O que a gente faz agora? A gente clica aqui no intervalo entre a segunda e a terceira cena. A gente vai aqui de novo aqui na setinha de transição e a gente vai escolher o combinar. Quando a gente volta aqui no início, só para dar o play para ver como está ficando, olha só. Bem legal, né? E agora a gente vai montar a transição para o próximo slide. Então a gente clica aqui no próximo slide. O que nós vamos animar aqui são as caixas brancas, os nomes e o número aqui da contagem regressiva. Porque o restante já está animado, já aconteceu a animação. Então vamos pegar aqui a primeira caixa branca, vir aqui em cima em animar. E o que eu vou escolher aqui vai ser o revelar, da esquerda para a direita, fazendo essa animação. E somente entrando, porque ele vai aparecer e vai estabilizar. E posso copiar essa animação para levar para as outras caixas brancas. Só vir aqui em cima onde tem esse rolinho, copiar a formatação e a gente clica no segundo, clica no rolinho e clica no terceiro. Então a gente tem a animação nas três caixas. Aqui no nome, na escrita, a gente também vai escolher uma animação. Eu vou escolher esse efeito aqui, explosão, que eu acho interessante. Também vai ser só entrando. E vou copiar esse efeito para o restante dos outros textos. Então assim, tudo fica com essa animação. Aqui o número da contagem regressiva eu já posso deletar, tá? Ele não vai aparecer aqui, ele vai aparecer somente na outra cena. Mas esse círculo ele já vai aparecer aqui. Então, esse círculo selecionado, vou vir aqui em animar e eu vou escolher o efeito aqui, quicar. Também só entrando e vou diminuir a velocidade dele. E agora a gente vai precisar organizar o tempo de início de cada um desses elementos. Antes, a gente vai colocar a transição aqui, clicando aqui no meio e colocar a mesma transição que nós utilizamos anteriormente, que é o combinar, que vai mostrar essa transição ali dos números. Os números a gente não vai precisar mais animar, que ele vai fazer de forma automática. Só que 0.5 ficou pouco. Vamos aumentar aqui para 1 segundo para ver como vai ficar. Já fica mais tranquilo, mais suave. Beleza. Agora aqui a nossa caixa aqui da quarta cena, a gente pode aumentar só para facilitar a nossa organização de tempo dos elementos aqui. Então vamos clicar aqui nela, vamos vir aqui em posição, vamos selecionar todos os elementos que estão acima aqui do fundo para a gente poder organizar o tempo de início desses elementos aqui, tá? Então a gente roda a agulha aqui até o momento em que os números eles já aparecem revelados. Então o número termina exatamente aqui. Então a partir daqui que todos os outros elementos eles vão aparecer. Então a gente vai rodar até as nossas caixas brancas aqui, junto com os nomes, a gente pode cortar até esse ponto aqui, só para facilitar. Depois a gente organiza o tempo de cada um desses elementos. Então aqui as caixas brancas mais os textos, mais o círculo da contagem regressiva. Vão acontecer logo depois da apresentação dos números. Só que também é uma progressão dessas caixas com as respostas aparecendo, tá? Então a primeira caixa branca, ela já pode iniciar aqui, só que Napoleão Bonaparte ele vai aparecer logo depois que a caixa branca se revelou. Então a caixa branca se revela aqui, Napoleão Bonaparte vai começar a aparecer aqui. A segunda caixa branca só vai aparecer depois que a primeira caixa foi revelada. E automaticamente o Cristóvão Colombo só vai aparecer depois que a segunda caixa branca terminou. Então, nesse ponto. A terceira caixa branca só vai aparecer depois que a segunda terminou. E o Cristóvão Colombo um pouco depois que a caixa branca
terminou de ser revelada. Então vai ficar essa sequência aqui, ó. Então, um por vez aparecendo. E obviamente que esse ponto do círculo onde vai acontecer a contagem regressiva vai aparecer depois que o termo Cristóvão Colombo ele termina de aparecer. Logo nesse ponto, a gente pode pegar aqui e cortar bem aqui nessa região para acontecer a animação logo aqui na sequência. Então animou, apareceu, que vai ser a contagem regressiva. Então aqui nesse ponto a gente já pode cortar nossa cena para terminar exatamente aqui. A gente corta aqui a cena para terminar exatamente onde a gente deixou aqui a agulha, nesse ponto. Então a cena vai terminar aqui. Então a partir daqui vai começar a contagem regressiva. E como vai funcionar? Lembra que a gente já deixou a arte pronta aqui? A gente vai simplesmente duplicar esse aqui a cada segundo. Então a gente pode clicar aqui nessa caixa. Vamos deixar ela aqui com 1 segundo, que vai ser referente aos 5 segundos. E a gente pode duplicar. Quantas vezes? 5? Não, a gente vai contar 6, porque o 0 é onde vai encerrar. Então a gente tem a cena 1, Ctrl D, 4, 3, 2, 1, 0. Então aqui a gente tem o 5, aqui vai ser o 4, o próximo 3, o outro 2, o penúltimo 1 e o último 0. E agora a gente vai fazer o slide da revelação da resposta. Então a gente vai duplicar esse último slide e aqui a gente já pode deletar aqui o resultado. Essa resposta aqui final a gente pode deixar aqui com um tempo de duração de aproximadamente uns 6 segundos. E a gente vai selecionar aqui o Pedro Álvares Cabral. Seleciona, faz uma seleção por fora, sem agrupar, porque se a gente agrupar os elementos a gente perde toda a animação. E a gente vai ampliar ela para ela ganhar destaque. Agora a gente vai vir aqui em elementos e vamos pesquisar pelo termo blur. Elementos gráficos ver tudo. E eu vou pegar esse blur aqui, ó. Ele tem as 3 cores e eu vou colocar todas as cores ali no amarelo que a gente vem usando até agora. Vou posicionar ele aqui em cima do Pedro Álvares Cabral. Vou ampliar ele bastante aqui. E vou vir aqui em posição e levar para trás lá da caixa branca, lá das caixas brancas. Para ganhar destaque onde está o Pedro Álvares Cabral. Acho que 6 segundos ali foi muito. Eu vou colocar o tempo aqui em 5 segundos. E a transição dessa última cena da contagem do 0 para revelar ali, a gente vai colocar uma animação também aqui de transição de combinar. Para que aqui automaticamente ele vai mudar para revelar a resposta. Então eu vou fazer essa transição, dando a resposta do nosso quiz. Terminou aqui, é interessante ter uma transição para engajamento. Então a gente pode criar um outro slide aqui, dar um Ctrl D, ir para o próximo slide. E aqui a gente pode deletar tudo, esse texto que está aqui, mais essa caixa aqui de cima. Aqui a gente vai alterar simplesmente a pergunta para "e aí, acertou?" E a gente pode deixar aqui centralizado com essa caixa, diminuir um pouco mais a caixa aqui, e a gente traz isso aqui um pouco mais para baixo. E a gente volta aqui, o quiz aqui para o centro, podendo aumentar um pouco mais eles aqui, descer um pouco mais isso aqui, aumentar mais o quiz, deixar aqui nesse ponto. A gente duplica aqui essa pergunta. Coloquei aqui, deixa aí nos comentários, vou deixar esse texto centralizado e também na cor branca. Então, vou deixar ele bem aqui mais para baixo. Porque incentiva que a pessoa que participou do quiz, ele deixa ali no comentário ali no Instagram. E também vou colocar a transição aqui com o combinar. Só que aqui a gente pode fazer uma animação também nesse conteúdo, né? Então, aqui essa caixa, a gente vem aqui em animar. Eu vou escolher o efeito de elevação. E aí, acertou, eu vou escolher o explosão, só que mais rápido. E aqui eu deixo nos comentários, eu vou colocar elevação também. Vou vir aqui em posição, vou selecionar tudo que está aqui acima do fundo, botão direito do mouse, mostrar duração. A gente vai habilitar aqui. A caixa amarela vai começar logo depois que a animação do quiz se estabelece. O "e acertou" logo depois da animação da caixa amarela. E o deixe nos comentários logo depois do "e acertou". Ficando assim. Por enquanto, a nossa animação está contabilizando 27 segundos. Vamos dar um play para ver como ficou a nossa animação para a gente finalizar aqui inserindo as músicas, tá? Então vamos dar um play para ver como está ficando a nossa animação para ver se o tempo está de acordo. Então, só clicar no play que está aqui em cima, ó, 27,3 segundos para a gente ver como está ficando. Então aqui ele vai mudar. Já vi que teve um erro ali no Pedro Álvares Cabral, que eu preciso consertar. O tempo de inserção ali da contagem regressiva demorou um pouquinho. Essa transição aqui para a resposta tá ok. E para essa sequência aqui também, eu acho que dá para acelerar um pouquinho mais o final. Bom, então vamos só corrigir aqui onde está aparecendo as perguntas, só para ver o que aconteceu com o tempo. Então, como eu sei que a organização de tempo só ficou errada aqui onde tem a caixa branca mais as respostas, eu vou selecionar só as caixas brancas mais as respostas, aí já vai aparecer aqui. Então aqui eu já consigo ver
onde pode ter sido o erro. Quando movimento aqui só para ver, ó. Pedro Alves Cabral está aparecendo antes da caixa branca. Então eu preciso que ele apareça só depois que a caixa branca finaliza a animação. Acho que é esse ponto. Apareceu aqui e agora ele aparece. Agora sim está em ordem. Vou selecionar tudo agora, pelo menos aqui mais o elemento aqui do círculo, porque o elemento do círculo acho que está parecendo muito afastado, então, do Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo termina aqui. Então, o elemento do círculo ele pode vir mais para cá, daqui nesse ponto. Isso quer dizer que eu posso diminuir um pouco mais o slide aqui, para ele ficar assim. Apareceu, já começa a contagem regressiva. Então, esse tempo aqui já melhorei. Então, ele vai fazer a contagem regressiva. Vamos aqui para os nossos últimos slides, para corrigir aqui essa transição aqui para cá. Eu acho que está ok. Só esse tempo aqui também do quiz que a gente vai alterar todos eles aqui, organizar melhor esse tempo aqui. Então, a caixa amarela vai entrar um pouquinho antes. O IAI também começa um pouquinho antes. Então, tudo apareceu, rodou, e acertou, e deixa os comentários também um pouco antes. Ficando assim. Beleza, então aqui eu já tenho a noção do tempo. Vai ser 26,8 segundos. E agora eu vou escolher uma musiquinha para colocar de fundo e depois colocar um tic-tac ali no tempo. Como a gente vai fazer isso? Aqui do lado esquerdo a gente tem a opção aqui de áudios. E aqui a gente pode pesquisar por quiz. Já vão aparecer várias musiquinhas aqui interessantes que a gente pode utilizar aqui no nosso projeto. Então vou colocar aqui para a gente ouvir essa primeira aqui. Não gostei. Vamos ver esse outro aqui, que eu quero uma musiquinha mais suave ali de fundo. Essa eu achei interessante, bem suavezinha. Então eu vou adicionar ela, só clicar aqui e automaticamente ele já vai aparecer aqui embaixo. Aí é só a gente ampliar a música aqui para ocupar. Note que quando a gente olha aqui para a trilha, tem os picos de altura aqui na parte de baixo. Então a gente pode simplesmente cortar aqui até onde já começa a altura da música e a gente arrasta aqui para o início. Só que isso pode ser que deixe o volume alto. Vamos dar um play aqui para a gente ver. Acho que ficou alto, então eu clico aqui na minha música, venho aqui em cima onde tem o ícone do alto-falante e vou diminuir um pouco o volume aqui até 50%, eu acho que fica interessante. E beleza, vai ficar mais ou menos assim. Bem suavezinho ali de fundo. Agora vamos em busca do tic-tac. Então eu vou vir aqui na agulha até o início da contagem regressiva, que é exatamente aqui. Então, continuando aqui em áudio, eu vou pesquisar por clock. Então vou ter vários toquezinhos aqui, a gente pode escolher um deles. Esse aqui é bem interessante, bem clássico. Então só vou clicar aqui para adicionar aqui na nossa área de trabalho. E obviamente que ele vai ter que terminar junto aqui com a nossa contagem regressiva. Então ele começa aqui, ele precisa terminar aqui no 0. Então a gente vem e termina aqui no 0. Se a gente quiser dar uma atenção ali para qual foi a resposta, a gente pode continuar aqui, ó, onde tem os áudios. Aí a gente tem esse aqui, ó, Alarm Clock Bells, que é como se fosse a resposta. Então a gente já pode ativar ele aqui para entrar logo aqui na sequência da nossa resposta. Então ele vai dar a resposta, na verdade um pouquinho mais para frente. Então eu preciso trazer ele mais para cá e o tic-tac até aqui. Vamos dar um play só para a gente ver esse pedacinho. Que esse toque ele vai vir até aqui, então a gente vai cortar, ou melhor dizendo, a gente pode trazer um pouquinho mais do alarme para cá, porque ele encerra bem aqui, a gente já consegue visualizar onde ele encerra. A gente traz um pouquinho mais para cá, para ver as ondas sonoras, onde é que elas encerram, para terminar mais ou menos onde a gente quer. Vamos dar um playzinho aqui. Beleza, aí ele já muda para a próxima cena para encerrar. Então vamos dar um play para ver como ficou toda a animação. Bem legal, né? Isso aí para professor que precisa fazer interação aí com seus alunos nas redes sociais, ou para você que tem um negócio, ou quer criar um quiz aí para a sua audiência, é sensacional criar isso aqui, tá? Depois que a gente criou, é só vir aqui em cima em compartilhar, baixar, automaticamente ele já vai mostrar como vídeo MP4. A gente não precisa fazer nenhum outro ajuste aqui, é só clicar em baixar e aguardar que o resultado aconteça. Como você viu, muito do que eu utilizei aqui foi utilizando o Canva Pro, muitos elementos Pro. Se você utiliza o Canva gratuito e tem curiosidade de conhecer a ferramenta na versão Pro, convido você a clicar no meu link de 30 dias que está aí. Durante 30 dias você usa a versão Pro sem pagar nada e depois é só cancelar. Mas vai por mim que vale muito a pena. Apenas R$ 34,90 já vale bastante a pena
devido a tantos recursos e funções e elementos que tem dentro da versão Pro. E lembre-se, tá? Você que é professor aí da escola pública, tem meios de você utilizar o Canva na versão Pro sem pagar nada, mas você precisa se cadastrar como professor na plataforma e preencher todos os formulários e enviar os documentos que o Canva solicita, tá? O tempo de renderização vai depender de projeto para projeto, tá? Aqui o meu levou aproximadamente 1 minuto e meio. E está aqui o arquivo, vou abrir para a gente ver como é que ficou o arquivo final. Bem legal, né? Então, depois que você salvou isso aqui como um arquivo de vídeo, aí você pode enviar para você mesmo, enviar por e-mail para os alunos, publicar aí nas redes sociais, publicar aí nos Reels, no status do WhatsApp ou nos Stories aí do Instagram. Mas me conta aí, eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa aula? O que você achou de fazer esse quiz? Achou que era simples? Achou complicado? Vai fazer aí para os seus trabalhinhos, para os seus projetos ou aí para os seus alunos? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Aí se você fizer e publicar nas redes sociais, lembre-se de me marcar no meu Instagram que está aparecendo aqui, pois aí eu republico a sua criação, tá? Se você quer aprender mais conteúdo de Canva, aí embaixo na descrição tem uma playlist completa só de aulas de Canva, tá bom? E para os membros aqui do canal, eu vou compartilhar esse arquivo aqui como template, assim você pode utilizar só alterando as informações ali para aquilo que você precise, ou apenas para estudar. Então se você quer ter acesso a esse arquivo como template, torne-se um membro aqui do canal, que eu vou publicar na comunidade para membros. Se você gostou desse conteúdo, ele foi útil para você e quer colaborar de alguma forma para me ajudar e me incentivar, envie um Pix para esse QR Code que está aparecendo aqui. Qualquer valor já ajuda demais. Mas de qualquer forma, eu aceito demais e de coração aberto o seu like e a sua inscrição aqui, pois ajuda pra caramba. E já vou te ajudar caso a sua dúvida seja: Rodrigo, quanto é que eu cobro por um trabalho como esse? Eu tenho um vídeo aqui, ó. Só clicar nesse vídeo aqui que você vai aprender técnicas de precificação e ainda recebe uma planilha de orçamento no final. Mas se você quer aprender mais técnicas avançadas de motion graphic aqui dentro do Canva, como fazer um mapa animado, clica nesse outro vídeo aqui que você vai acessar um conteúdo incrível. Então é isso, um grande abraço, fica com Deus e até mais. Fui!